Graças a Deus. Já estamos no ar com o programa Descalomados. Desde já, eu quero aqui agradecer ao meu amigo Francialdo, mais conhecido como proprietário da Barbearia Habib e o proprietário da rádio Habib Gospel, também tem nos ajudado aqui com o programa Descalomados, né? Estamos aqui na dependência da Rádio Habib e você já pode começar a compartilhar. Vou já soltar o link, né? Nós já estamos ao vivo com o programa Descalomados. Estamos fazendo alguns ajustes aqui, como de costume, né? E aí você pode estar entrando aqui no ao vivo, estar conversando conosco. Nós vamos dando uma atualizada aqui e o vídeo vai aparecer para mim e eu vou compartilhar. Fique ligado, já voltamos.
glória a Deus. Já temos algumas pessoas aqui, né? No ao vivo. Já temos aqui 12 pessoas no ao vivo. O irmão 14 agora. Heverson Castro, um abraço, meu irmão. Paz do Senhor, paz, meu nobre. O irmão Rui Charles, nosso parceiro lá do grupo Descalumado, do grupo Aliança com Deus, ou Nova Aliança. Tamo junto aí. Hoje nós vamos falar desse assunto. Para nós é muito interessante esse assunto, né? Ele começa aqui dizendo: que pecado é esse que tantos falam dentro do sistema religioso? Hoje nós vamos descalumar um pouco mais. O que é calúnia, abençoado? Calúnia é tirar o véu, tirar o ló. Você que está caindo hoje de paraquedas aqui nesse programa, eu fiz bastante compartilhamento aqui nos grupos, estão vários grupos. Tem grupo que tem quase 50 mil pessoas, tem grupo aqui, é uma infinidade de pessoas, e eu estou compartilhando aqui, e os comentários estão começando a chegar, né? Irmão Rui Charles, para a honra e a glória, estamos juntos. Meu amigo Heverson, é uma graça. Aí ouvindo aí, dando glória, que nem diz o povo do sistema. Recebe! Nós temos aproximadamente na nossa rede social 3.400 e poucas, tá quase 3.500 pessoas. Nós anteriormente, antes de sair do sistema, nós tínhamos 5.000 pessoas. Quando eu comecei a falar contra o sistema, quando eu comecei a ser o diabo para o sistema, diminuiu para 1.500 na primeira semana. Eu perdi praticamente, deixa eu ver quem está aqui, Fernando, um abraço, meu amigo Fernando Santana, lá do Buritis, um abraço, tamo junto. Então, como eu estava dizendo, eu perdi aproximadamente 4.000 pessoas. Eles diziam que eram meus amigos, né? Mas quando eu comecei a falar contra o sistema, contra a não existência do diabo, contra os Master que a gente falou semana passada, eu fui, vamos dizer assim, perdendo o vínculo com essas pessoas. E assim, a vida é assim, pessoas vêm e vão, vai ser sempre isso. Quando eu aparecer, eu não vou conhecer, e as pessoas vão sentir saudade, as que gostam de mim. Tem umas que me odeiam, né? Eu não fiz nada para elas, não. Eu só falo a verdade. E a verdade é um caminho, e eu tô andando por ela, entendeu? Meu amigo Roberto Souza, cantor Roberto, vou já convidar você aqui para um dia você estar aqui conosco. Tem uns microfones top das galáxias, você trazer seu violão aqui e a gente fazer uns louvores, uma parada bem interativa, né? E todos os irmãos que estão mandando solicitação, hoje eu tenho para aproximadamente mais de 1.000 pessoas que são de fora de Boa Vista, não são aqui do estado de Roraima. Meu amigo Araújo Horizon, meu amigo Horizon, segurança top. Pois é, meu amigo Roberto, se você estiver ouvindo o início aqui do programa, 18 pessoas, glória a Deus. Na última semana nós chegamos a estar com 45 pessoas no ao vivo, e é uma grata surpresa para nós. Nós estamos devagarzinho, estamos começando devagar. Algumas pessoas disseram para mim já ter um canal e eu postar todas as minhas prédicas. Irmão, eu não tenho essas ambições. Nós vamos postando devagar, e o meu intuito aqui é ajudar os eleitos. Irmão, você ganha alma para Jesus? Negativo. Negativo. Nós não ganhamos almas para Jesus porque ninguém vai ganhar ele mesmo. Entendeu? Tamo junto, meu amigo Horizon. Então, ninguém vai ganhar de Jesus. Ganhar alma é ganhar o teu próprio entendimento. Vou dar um exemplo. As pessoas descem e elas se chateiam, ficam tristes. Eu perdi isso, eu perdi aquilo.
Para a pessoa que morre, não perde nada. Não perde nada. Se ela é um eleito de Deus, ela volta para o Pai. Disse o pregador Eclesiástico no livro de Eclesiastes, capítulo 9, se eu não me engano, verso 12. Se eu estiver errado, me corrijam. Ele diz que o pó volta ao pó e o espírito volta para o Criador. Nós temos uma partícula de Deus, essa que é a verdade. O espírito, o vento, o ruar de Deus, ele sopra sobre as nossas vidas. Diga-se de passagem que nem todos têm um espírito. Essa que é a verdade. A própria palavra diz que Adão não tinha, ele era um homem carnal. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Nós estamos aqui compartilhando no WhatsApp. E desde já eu quero agradecer ao meu parceiro Francialdo e também ao meu parceiro Francinato, da Drogaria Macedo, Avenida Centenário 1607, próximo ao supermercado São Jorge. Do mesmo lado do supermercado você vai encontrar a melhor drogaria da cidade, Drogaria Macedo, do meu amigo Francinato. Tudo na área de drogaria, na área de perfumaria, cosméticos. Você pode ir lá, irmão. Você pode ir lá e você vai ser bem atendido. E, de quebra, se você estiver precisando, tiver para pagar algum boleto, lá tem um posto de coleta de arrecadação top de linha. Você vai ficar no ar-condicionado. Coisa de última geração, irmão. Tudo top de linha. Então, meu amigo, meu parceiro Francinato da Drogaria Macedo está conosco aqui também. Já está também no ao vivo, já falou aqui que já está no ao vivo. E o meu amigo Claudimar Sampaio, cinegrafista top, família de cinegrafista. Um abraço, meu irmão. Meu amigo Arley Pantoja, boa noite. Que Deus continue abençoando cada vez mais. Estou direto na show do Rio. Muito bom. Aí, ó, parceiro, demorou. Tamo junto, meu amigo Arlen, caboclo daqui do estado de Roraima, tá lá no Rio de Janeiro. Irmão, faz uma oração pra mim, pra nós cantar. Tá certo, meu amigo Fernando. Depois a gente conversa, eu vou passar meu WhatsApp pra você e a gente conversa, beleza? Então, queridos, já estamos aqui 26 pessoas. E aí você, meu amigo, você que está aí, você pode estar compartilhando também, né, nos ajudando essa palavra a correr. E nós estamos aqui, irmão, na alegria do Espírito. Na alegria do Espírito, publicando as mensagens dos nossos irmãos. E estamos aqui fazendo aquilo que é para fazer. Predicar o evangelho para que os eleitos tenham os olhos iluminados. Amém? Já vamos retornar. Fique ligado.
Ô Glória! Você que já está conosco aqui com o programa Descalomado. Deixa eu começar a mandar um alô aqui. Pessoal, só um instante. Botar no mudo. Ok. Então, eu quero aqui desde já agradecer ao Criador por mais um dia de vida, né? Por nos fazer conhecer o Evangelho, por nos fazer entender através dos eleitos, né? Eu conhecia o Evangelho e não conhecia o Evangelho da graça. Pregava e aumentava a ignorância, né? O irmão aqui que está conosco, irmão Heverson, um abraço. Irmão Fernando, irmão Roberto, deixa eu ver quem mais, irmão Cláudio Mar Sampaio, irmã Suzane Gonçalves, um abraço. Irmão Fernando, parabenizando aqui pelo programa, amém, tamo junto. Então, querido, eu aumentava a ignorância e pela graça de Deus eu conheci o verdadeiro Evangelho, eu experimentei a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus.
Então nós estamos aqui, irmão, sendo o copiloto para a sua vida. Irmão, você já disse certa feita que você não frequenta nenhum lugar. Não, não frequento mesmo não. Eu vou quando eu quero, né? Primeiro que pregador herege não é convidado. Isso considera nós herege. Nós somos convidados para os calabouços, né? Um abraço, amigo pequeno Valdenir. Tamo junto. Boa noite. Irmã Suzane Gonçalves, lá do Camelo Dias. Um abraço. A todos os meus amigos ali do Arena JB, ali, grupo dos pipeiros de Roraima. Tamo junto, meu amigo Ventinha, Jameson, deixa eu ver quem mais, Blindado, é o MacGyver, vulgo Chicoteiro, top demais. Meu amigo Denis, ali do Ciganos, Silvio, Caio, deixa eu ver quem mais. A todos as equipes, a equipe Bravo, e que deixa voar, deixa eu ver qual é a equipe Golfinho. Tem a equipe Corta na Mão também. Eles vão fundar essa equipe. O meu amigo Pipeiro, Maciel, mascote da equipe aí, deixa voar. Meu amigo Mato Grosso, gente fina demais, gente boa demais. E a todos do grupo Pipeiros de Boa Vista, ao grupo Arena JB, os representantes da Pipa, né, ao grupo Nova Aliança, ao grupo Descalomados, né, e a todos que nos conhecem. Nós estamos aqui, né, no ar, falando do Evangelho. Vamos já estar falando do Evangelho. Hoje vai ser bem curto, bem rápido na nossa prédica aqui, né? Nós estamos aqui só conversando com os irmãos e nós vamos falar um pouco sobre o pecado. A gente precisa contextualizar, né, o pecado. Alguns dizem que o pecado vem da palavra raiz hamatia ou hamatia. Em grego significa uma coisa, em hebraico significa outra, mas no geral entende-se que pecado é errar o alvo. Então, quando entendemos isso, fica mais fácil, né? Fica mais fácil para a gente fazer um entendimento. Então, pecado significa, no geral, errar o alvo, ou pode ser uma violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta um erro, né? O que contextualiza aqui o que o dicionário e o que o Google, né, faz. Então, o que ocorre é que o sistema religioso aprisiona as pessoas com falta de entendimento e de compreensão e aprisiona as pessoas. Esse termo pecado é, vamos dizer assim, utilizado em um contexto religioso judaico-cristão para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada de leis divinas. No hebraico ou no grego comum, as formas verbais é hatá, e em grego é hamatano ou hamatia, que significa errar. O sentido de errar ou não atingir o alvo, ideia ou padrão. Em latim, o termo é vertido por peccato. Na própria escritura é dada a especificação. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de fato. O pecado, olha o que a escritura diz, é a transgressão da lei. Escute isso, irmão. Para de aumentar a ignorância. Em nome de Jesus. Nós que estamos em graça, nós estamos mortos para o pecado. Foi o que Jesus disse, né, através de Paulo.
nós já estamos mortos. Jesus pôs fim no pecado de Adão, e esse pecado era o pecado da transgressão adâmica, que hoje, nós que estamos em graça, e todos quantos vierem para o Evangelho da Graça, você que é um eleito de Deus, se você porventura vir para o Evangelho da Graça, você pode ter certeza e bater no peito: eu não estou debaixo de pecado. Eu já nasci depois do ano 70, e Jesus, através de Paulo, ele disse que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Então, quem está debaixo da lei está debaixo de pecado. Ok? Adão, pecado original, lá o pecado pode-se, alguns dizem que é espiritual, mas a própria Escritura diz que ele não era espiritual, ele era carnal. Nós já estamos reconciliados com o Senhor, e nada nos separa do seu amor. Em Romanos 8, do versículo 1 ao 2, diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o seu Espírito. Aí a continuação do texto, é um texto grande, chega no versículo 38 e 39, ele diz que nem a altura, nem o principado, nem o porvir, nenhuma outra criatura pode ou poderá separar do amor de Deus. Hoje, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Também conhecido, Paulo deixou bem claro isso em Gálatas. Ele diz que é obra da carne. O judaísmo, vamos ver o que o judaísmo fala. O judaísmo considera a violação de um mandamento divino como um pecado. O judaísmo ensina que o pecado é um ato e não um estado de ser. A humanidade encontra-se num estado de inclinação para fazer o mal. Isso aqui é o que diz o judaísmo. Gênesis 8 e 21. E de incapacidade para escolher o bem em vez de mal. Salmo 37, verso 17. Isso aqui é o contexto do judaísmo, é o contexto do evangelho. Entenda. O judaísmo usa o termo pecado para incluir violações da lei mosaica. Entenda. Existe, vamos dizer assim, biblicamente falando, nós estamos com dois evangelhos. Nós éramos estar debaixo do evangelho da graça, mas as pessoas preferem ficar no ministério de condenação e morte. Paulo diz que o ministério da lei é o ministério de condenação e morte. As pessoas preferem, elas gostam disso. E elas continuam aí dizendo que estão em pecado. Mas, se a gente for ler, olha o que diz João. Eu estou aqui somente citando o que a própria internet fala. João capítulo 1, livro de João, capítulo 1 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus e disse: eis que vejo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui, fazendo uma análise morfológica, sintática. Eita, que é isso? Essa palavra tira o pecado está no passado. Então, o pecado não existe mais. Irmão, o que existe hoje? As obras da carne. Eu já falei aqui outra feita sobre as obras da carne, em outra oportunidade, mas hoje nós estamos falando aqui do pecado. A doutrina teológica que estuda esse assunto é a ramatiologia. Eu conheço algumas coisas, irmão. O homem, segundo o judaísmo diz, é responsável pelo pecado porque é dotado de uma vontade. Ele tem a natureza fraca e uma tendência para o mal, pois o coração do homem é mau desde a sua juventude. Por isso, Deus, na sua misericórdia, permitiu ao homem arrepender-se e ser perdoado. O judaísmo defende que todo homem nasce em pecado original, pois a consequência de Adão recai sobre os outros homens. Conforme Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui é um texto perigoso, que é da lei. E aqui é o salmista Davi falando, e muitos pregadores hoje: em pecado eu fui gerado, e em pecado concebeu minha mãe. Irmão, você está debaixo de pecado. Tudo para eles é pecado, irmão. Tudo. Vamos começar aqui com contra-sistema. Deixa eu ver quem mais aqui.
Irmã Kátia Fortuna, um abraço. Pura verdade, irmão. Tamo junto. Meu amigo Fernando, parece que já saiu. Nós estamos com 34 pessoas. Diminuiu para 33, mas tá bom, tá bom. Então o que ocorre, irmão? As pessoas, elas, dentro daí do contexto judaico, elas acham que ainda estão... E eles dizem assim, ó... um dia, eu falei isso Aumentando a Ignorância. É complicado. É complicado. Eles dizem que a pessoa peca pelos 8 pontos vitais do ser humano, que o judeu considera as 8 portas. E eles dizem que as pessoas pecam pelos pés, pelos órgãos genitais, pelo coração, que pode ser chamado em alguns momentos de mente, pelos olhos, pelas mãos, pelos ouvidos, pela boca e pela mente, né? Então eles dizem que são as 8 portas. Só que isso é o contexto judaico. E as igrejas descendentes das igrejas papais, as igrejas petecas, as igrejas protestantes que não protestam nada, eles são de coluio com os outros sistemas existentes. Por exemplo, as igrejas são de coluio com o sistema político. É tão tal que eles disseram que ajudaram o senhor excelentíssimo, eu vou respeitar, eu conheço as leis, o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não sei nem se eu posso citar o nome desse abençoado aqui, eu tô dando ibope pra ele, né? Eu tô dando ibope pra ele. Aí vai entrar o pessoal aqui, que falou, meu irmão, não tô falando mal de ninguém, não. Eu tô dizendo que a maioria dos evangélicos, de forma alienada e de forma irresponsável, ajudou a eleger esse homem. Alguns vão dizer isso, aquilo. Irmão, eu tenho umas minhas opiniões. Se você quiser conversar comigo, a gente conversa. Eu tenho minhas razões. Digo-se de passagem, não sou esquerdista, não sou petista, não sou de direita, não sou de centro, eu sou Alex. E ponto final. Eu tenho as minhas concepções, as minhas ideias. Isso aqui foi com o tempo de estudo, de orientação, de derramamento de poder de Deus através da sabedoria. E eu tenho as minhas ideologias, eu tenho as minhas próprias convicções. E eu entendo que não é como as pessoas pensam. Não é. Né? Todos os que passaram pela cadeira e vão passar, são controlados por um sistema global. Né? E eu não vou entrar aqui no assunto, entendeu? Não vou entrar nesse assunto, vamos pular essa parte. Mas a maioria dos crentes de forma alienada, porque eles são alienados. Esse assunto que eu estou falando aqui vai dar pé para manga. Vai correr o Facebook, o WhatsApp, que vai correr. E aí, como já chegou alguns vídeos meus, os irmãos vieram até mim dizer que eu tinha que fazer uma oração forte. Pedir perdão pelos meus pecados e aceitar Jesus. Eu digo, vai plantar batata na feira, abençoado, com uma picareta de borracha, num sol de meio-dia, antes que eu me esqueça. Entendeu? Meu amigo, só quem pode perdoar é Deus. Nós somos políticos, essa aqui é o fato. Ah, meu irmão, o fulano, ele violentou uma pessoa. A pessoa não vai perdoar nunca. Ah, que eu perdoo. Mentira, pare de ser ignorante, irmão. Pare de ser ignorante. Matou o fulano. Meu irmão, não vai perdoar. Isso aí vai ficar no HD da pessoa pro resto da vida. Irmão, mas nós temos que ser... Nós não somos perdoador. Nós relevamos as coisas. Nós protelamos as coisas. Olha como é que está o perdão.
Vem um assunto, aí vem outro, vem outro, que vem outro, que vem outro, e nós vamos chegar no denominador comum. Como é que é o perdão hoje no meio religioso? Eu te perdoo, fulano, mas tu tem que morar em Manaus, que nós estamos em Roraima, meu amigo, que você que está fora do Brasil, fora de Roraima, em São Paulo, Rio de Janeiro, é tipo assim, o cara mora em São Paulo, mas o cara tem que morar ou no Rio ou em Minas, um pouquinho longe dele. É igual aqui. E em Rio e São Paulo, bem dizer, é 1 hora, 2 horas de um lugar para o outro. Mas aqui é quase que 12 horas de Boa Vista até Manaus. Então as pessoas dizem, te perdoei, mas tu tem que ficar lá em Manaus. Te perdoei. Aí eles criam feridas na alma, ressentimentos. No dia que fala naquilo, os cabelos se levantam. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos almáticos. Almáticos. Infelizmente. Tem pessoas que dizem, eu perdoei fulano. Esse processo de perdão é uma parada transcendente, uma parada transcendental. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Essa que é a verdade. Tem gente que diz assim, não, eu perdoo a sua dívida. Sabe o que é perdoar? É o que Jesus fez na cruz, abençoado. Ele disse lá em Hebreus capítulo 8, das tuas iniquidades eu jamais. Isso falando para o povo judeu se estendeu a nós. E o povo está aí, né, brigando, dizendo que você é um pecador. Eles cantam assim, ó, pecador escuta a voz do Senhor. Aí diz, foi na cruz onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Eles cantam, mas não sabem. Meu amigo Orlando Alves, da Carolina do Sul. Graça e paz, meu brother. Graça e paz, meu brother. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Agora nós estamos com 30. Aumentou de novo, diminuiu, né? Estava em 33. Meu brother Orlando, vai compartilhando aí esta prédica, né? E com certeza isso vai rodar o mundo aí e tal. Né? E aí o que os católicos, a perspectiva católica, segundo Santo Agostinho, o pecado é uma palavra ou um ato ou um desejo contrário à lei eterna, causando por isso ofensa a Deus e ao seu amor. Esta lei é eterna, segundo o conceito católico, ou lei de Deus, é expressada na lei natural dos 10 mandamentos. Olha o erro. Você sabia que que não existe só 10 mandamentos? E isso eu pego qualquer Bíblia e eu mostro para o abençoado na leitura, porque tem alguns abençoados que são tão rígidos na lei e eles não conhecem. Onde é que está escrito os 10 mandamentos? Aí eu pergunto, onde é que está escrito o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti. Não está escrito, abençoado. Nem isso ele sabe. Pega a Bíblia e vão percorrendo e tal. E eles vão aumentando a ignorância. Vão aumentando a ignorância. E o povo está aí, irmão. Debaixo de ordenança humana e não vive a liberdade que Cristo te libertou. A Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo, se eu não me engano, 1, verso 13 a seguir, diz que Deus, através de Cristo, nos libertou do império das trevas, nos fez assentar do reino do seu amor. Então, no contexto do judeu, pecado é transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Porém, para Paulo, nós vamos fazer essa leitura porque é uma leitura interessante. Romanos 7, do 7 ao 25, faz separação entre as obras da carne e o pecado espiritual de Adão. Nós vamos ler também Romanos, capítulo 5, do 14 ao 17. E aí ele diz que o velho homem ficou na cruz, né? Romanos 6. Nós vamos fazer toda essa leitura já vamos fazer essa leitura. E aí, nessa concepção judaica, olha o que diz aqui, ó. É uma transmissão ou transmitido a todos os homens sem culpa própria, devido à sua unidade de origem, que é Adão e Eva. Eles desobedeceram a palavra de Deus. Vou só
fazer um parênteses. Foi Adão que desobedeceu, não foi Eva, não. Foi Adão. Porque foi Adão que recebeu a instrução. E Adão talvez não falou, né? Mas Adão, irmão, tem umas paradas assim que os caras querem literalizar, né? Eles querem... Adão é parabólico, é figurativo. Mas os caras querem literalizar. É uma parada muito doida. Adão, irmão, ele é o pai da mentira. Já vou logo começar a soltar aqui. Eu já falei para todos os ouvintes, alguns que já me conhecem, eu sou um pregador herético. Eu sou, irmão. Sou um pregador, não faço questão de ter amizade, de ter afinidade com gente do choto duro. Não faço questão. Tem até parente que me odeia. Eles me odeiam. Eles só me suportam. Eles fazem questão de me deixar eu comendo mosca, que nem diz aqui o ditado aqui. Tá comendo mosca? Deixa eu no vácuo. A gente vai para os locais e eles não fazem questão. Eles te distratam, eles menosprezam. E eu já conheço essa ideia. Eu já conheço essa parada. Vamos dizer assim. E querem que eu fique bajulando. Meu irmão, vamos plantar batata antes que eu me esqueça. Hoje eu estou bem radical, hoje eu estou muito doido. Eles desobedecem a palavra de Deus no início do mundo, segundo originando este pecado. Se você ler Romanos capítulo 5, você vai entender que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem entrou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você não entender isso, você vai ficar... Pecador, escuta a voz do Senhor. Você vai ficar a vida inteira com isso e não vai conhecer o Evangelho. Fernando, Denis, tô ligado, Campo dos Goitacazes. Amém. Graça e paz. Paulo neles. Então o que ocorre? É Paulo mesmo neles. Nós vamos já fazer essas leituras. Meu amigo, deixa eu só lhe informar. O teu maior inimigo é você mesmo. Que você consegue, é só você lutar, é só você conseguir. Eu quero passar no concurso, meu amigo, estude, se reserve no lugar, se qualifique. Eu quero ser um médico, estude, abençoado. Mas a faculdade é caro. Meu amigo, faculdade pública. Eu sou um jovem, meu amigo, estude e você vai ser alguém na vida. E muitas pessoas não têm o futuro, não têm nem o presente, muito menos o futuro, porque o pai e a mãe diz que certos estudos era pecado. Fazer certo tipo de faculdade era pecado. Meu amigo, é uma ignorância terrível. Terrível. Mas vamos ler aqui, vamos começar a leitura aqui. João, se você tiver a sua BS aí, né, faça a leitura junto comigo. 1 de João, capítulo de número 3, verso 4, diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado, abençoado? Segundo a Bíblia, ela diz que é a transgressão da lei. Mas Jesus, quando esteve aqui, perguntaram a ele: você veio revogar a lei? Ele disse: não, eu vim cumprir. Aí Paulo teve a revelação, ele disse que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Por que as pessoas que estão no sistema não crê? Porque talvez não são eleitos de Deus. Talvez tenha algum eleito de Deus no meio desses calabouços, dessas paradas muito loucas aí. Tem sim, que eles estão abrindo os olhos, né? Meu amigo Rui Charles está nos ajudando. Eles estão abrindo os olhos. Pode ter um eleito de Deus lá no meio, lá ele vai ouvir uma preleção de um maluco assim que nem eu e vai ter os seus olhos abertos. Mas é por causa de mim? Não. É porque o Espírito já está em nós. O Espírito já casou conosco. Quando eu caí meu corpo, meu amigo, não tem quem empate e eu voltar para o Criador. Eu vim de lá e eu vou retornar para lá. Porque Ele me escolheu nele desde antes a fundação do mundo. É verdade isso. Isso é uma parada muito doida, os religiosos ficam loucos.
Olha o que o irmão Rui Charles está dizendo. Somos pregadores heréticos, pois saímos das várias saladas de doutrina. Isso aqui é dele, essa parada aqui é do irmão Rui Charles. João 8, ele falou que o Pai mandou ele tirar o pecado deles, os fariseus principalmente. Jesus veio para tirar o pecado da nação de Israel. Deus, através de Jesus, ele veio para tirar, pôs fim às obras do Adorishan. Que é isso, irmão? Adão, feito de barro vermelho. Adorishan, a palavra Adorishan significa barro vermelho. Você pode estudar aí, pode pesquisar. Você vai pesquisar aí. Se você tiver com o Google, é só você abrir uma outra janela aí no seu computador e pesquisar o que significa Adorishan. Você vai isso aí mesmo, irmão. Então, eles dizem que tem o pecado avon, tem o pecado mortal, o pecado... Meu irmão, é uma salada de pecado. Que você, olha, por exemplo, ele diz que o pecado mortal, que é cometido quando ao mesmo tempo há matéria grave, plena consciência e deliberado consentimento. Este pecado destrói caridade, priva da graça, santificando e conduz à morte eterna. Olha o que aí eles botam aqui, inferno. Meu irmão, esses caras são loucos. Aí ele diz, o que é inferno por religioso? É um conceito presente em diferentes religiões mitológicas. O que é mitológico? É mito. Mito não é verdade. E filosóficas, representando a morada dos mortos indistintivamente, segundo alguns, ou lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas, mas, segundo outros, aí tem outro assunto. Eu já falei sobre inferno. Inferno significa sepultura. É porque quando o papai João Ferreira de Almeida, aquele abençoado padre, quando ele foi traduzir a Vulgata Latina, né? Ele, em vez de colocar sepultura, Hades para o grego, sepultura, Sheol para o hebraico, ele colocou inferno. Palavra latinizada. Aí criou-se uma doutrina através de Dante. Ah, meu irmão, mas tem a passagem do rico e do Lázaro. Acréscimo. Do 19 ao 31 é acréscimo. Mas vamos lá. Jesus estava fazendo uma alusão ao quarto livro de Macabeus. E nem está nesta Bíblia que tem 66. Está nas Bíblias que tem 90, na Bíblia que tem 75, na Bíblia que tem outras Bíblias. Segundo esta Bíblia aqui que só tem 66, que é uma Bíblia protestante, evangélica, não tem o quarto livro de Macabeus. E Jesus estava falando sobre o sono da alma. E os caras pegam pedra letra. É assim, ó. Eu vou dizer como é que é hoje aí nas paradas. O que é carnal, eles tornam espiritual, eles espiritualizam. Que é carnal. E o que é espiritual, eles carnalizam. Tem coisas para eles que não é pecado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu brincando, quando eu estava no sistema, falando com um pastor aí, um gravata larga aí, um presidente, pastor presidente, é um orgulho danado com isso. E ele dizia assim, ele dizia bem assim, eu perguntei, porque eu gosto de instigar as coisas. Irmão, é pecado jogar? Ele disse, não. Quando você paga um cartão, olha a explicação do abençoado presidente lá, pastor. Não vou citar nomes por questões éticas. E também pelo o Google não me bloquear e eu não ser processado. Tem um abençoado aí que disse que ia me processar. Eu digo, vá lá, meu irmão, gaste para processar no mínimo uns 10 conto. Se ele tiver 10 mil, eles processam. Aí eu tô na roça, eu vou ter que vender... todas as pipas que tem lá em casa não dá R$1.000, não dá R$1.000 de pipa e dá para esses abençoados. Mas o que ele dizia? O cartão é cobrado tributo, então não é pecado não. Aí eu disse, eu tenho que trazer o dízimo, né? Quando eu
E ainda tem que trazer? Eu tenho, abençoado. Rapaz, já pensou se tu ganhar 50 milhões, meu irmão? Nós reforma essa igreja aqui num piscar de olhos. Eu digo, olha só, que interessante, né? Quer dizer que se eu jogar e ganhar e trazer o dízimo não é pecado. Mas, pastor, e se eu ganhar e não trouxer o dízimo? Aí é pecado. Olha a loucura. Hã? Quer dizer que se eu trouxer o dízimo, eu estou debaixo da bênção. Mas se eu não trouxer o dízimo, eu estou amaldiçoado. Vai plantar batata, pastor, vai. Antes que eu me esqueça, seu cara pálido. Não é pecado não, rapaz. O pecado ficou na cruz. Jesus desfez as obras do pecador original, adorixando o Satanás, o Satangos. Muita gente para ser processada por falarmos a verdade. Com certeza, irmão. Com certeza. Mas vamos lá. Então, querido, quando entra no contexto, Paulo era judeu, ele disse, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, né, contra a lei. Paulo era terrível, mas ele caiu do cavalo. Paulo estava andando, amados irmãos, na estrada de Damasco, e ele caiu do cavalo. Ele teve a visão do Cristo ressuscitado. Ai, vai dando glória. É assim, irmão, eles ficam aumentando a ignorância. E, irmão, eu sei fazer essas paradas aí, irmão. Eu era matriculado, irmão. Mas eles tinham raiva de mim porque eu era o pregador carrasco. Eles dizem que eu bati demais. E eu continuo batendo. Mas é Paulo neles. É Cristo em nós, a esperança da glória, e Paulo neles. Paulo disse para Tito, é necessário fazer esses falsários se calar. Isso aí se estende até o dia de hoje. E nós estamos predicando e eles irão se calar. Irmão, eu estou profetizando, o sistema religioso está indo de mal a pior. Eles estão ficando doidos com esse povo da internet. Há 10, 15, 20 anos, quando não tínhamos acesso, o acesso era lá na América, era nos países europeus, ainda não tínhamos essas conexões exabyte, pentabyte, nós não tínhamos as velocidades 5G. Eles diziam que internet é coisa do El Diablo. Veio a pandemia no ano de 2020, 2019, não sei que ano foi, e toda denominação está na internet. Compartilhe nosso link, compartilhe a nossa página. Aí veio no ano de 2020 para 2021 o Pix. Irmão, você tem que depositar o seu Pix. Já existia as maquininhas dentro do sistema lá. Nós falamos sobre os Master. E de vez em quando a gente tem que falar sobre isso. E eles dizem que a pessoa está debaixo de pecado se não trouxer o dízimo do Senhor. Tá não, irmão. Irmão, eu não dei o dízimo, irmão. E agora eu tenho que dar 20. Olha a ideia, irmão. Eles pegam o contexto para o judeu. Você pode reter o dízimo? Pode, abençoado. Mas no outro mês você tem que dar 20%, ó. O dízimo do Senhor. O Senhor que eles falam é o Senhor X, é o Senhor Y, é o Senhor B, é o Senhor A. Mas o Criador? O Criador não recebe oferta. A única oferta que ele recebeu foi Cristo, sacrifício vicário, sacrifício perfeito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Criador. E o Criador pegou o espírito, o ruar do Filho, ou seja, ele pegou a manifestação de Cristo e ele disse: Cristo em nós é a esperança da glória. Eu tô todo arropiado aqui. Eu vou dar um balabachúria. Eu vou dar um creme-caco. Eu vou virar um peteca. Eu tô brincando contigo, abençoado. Eu sei fazer onda, irmão. Eu posso pegar esse microfone aqui e dar uns ripa lá pra trás, uns ripa lá pra frente, uns creme-caco, uns samambaia, um lava-sunga na barra. E meu amigo! Tô sentindo, é forte. Meu amigo Osiel Alves, meus pêsames, meu nobre. Perdeu recentemente sua mãe e sua irmã, meus pêsames. Ele diz assim: meu nobre, leve a verdade ao povo.
Meu amigo, tem vários amigos nossos. Amigos assim, né? A gente conviveu juntos, mas tem uns que são amigos mesmo. Eles nos ajudam intelectualmente, são pessoas altamente cultas, são policiais, são escrivães, são pessoas do judiciário, são pessoas envolvidas com a política, mas eles têm notáveis saberes e eles dizem assim: essas coisas que você falam é que era para ter falado para minha mãe, era que era para ter falado para o meu pai ficou a vida inteira dando os maces para esses caras pálidos, para esses caras aí que só sabe ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, dizendo que as pessoas estão debaixo de maldição. Eu não sei que maldição é essa que não se acaba, que sexta-feira quebra ela, aí na outra sexta tem que quebrar ela de novo. E eles entendem a verdade. A verdade é um caminho, Emet. Verdade no início, verdade no meio, verdade no fim. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida nos dias da minha carne. Como que é Jesus agora? Jesus é o Espírito, irmão. Ele diz: eu sou o novo e vivo caminho, pelo sangue que foi derramado no madeiro. Não tem mais pecado não, abençoado. Não tem mais não, abençoado. O que existe hoje são as obras da carne, e elas são conhecidas. Porém, Paulo, nós vamos ler agora. Vamos começar as leituras. Irmão, eu vou mandar um abraço aqui. Meu irmão, o irmão Rui Charles aqui é conosco todo o tempo aqui. O irmão Charles é um grande incentivador, um grande ajudador, um exímio pregador do evangelho. Ele juntamente, eu vou mandar um alô lá para eles, irmão Orlando, irmão Rui Charles, irmão Antônio Luiz, irmão Manuel Neto, irmão Fábio Azevedo, irmão João, o irmão Rogério de Jesus, o Hélito, irmão, são muitas pessoas. Meu primo entrou aqui, Assuério Assunção. Boa noite, meu primo, boa noite, meu nobre, tamo junto. Então vamos lá em Romanos, capítulo de número 7, vamos entender aqui o babado, né? Diz assim, 7:7. Que diremos, pois? Na epígrafe aqui, no início aqui as BS aqui já diz assim: a lei e o pecado. Vamos lá. Que diremos, pois? Paulo está fazendo uma analogia do casamento e ele vai falar aqui sobre o pecado. Ele diz assim, ó. Vamos ler até o versículo de número 25. É uma leitura extensa. Acompanha aí na sua BS. Que diremos, pois? Vou até baixar aqui o BG aqui. É a lei pecado? Ele diz: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei, escute isso, irmão, sem lei está morto o pecado. Ok? Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado em mim. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequência, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sob maneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu todavia sou carnal, vestido à escravidão do pecado. Isso aqui é Paulo falando para os seus irmãos compatriotas de Roma. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo ou realizá-lo. Porém, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer nas leis de Deus. Perdão. Tá na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que não está nos meus membros. Desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. As pessoas estão numa escravidão, mas ele vai dizer, irmão, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Aí eles usam aqueles textos clássicos, porque todos pecaram e destituídos estavam, irmão, todos pecaram, eram os judeus. Eles estavam destituídos, não estão mais. Foi passado. Mas infelizmente as pessoas têm essa concepção, essa parada doida aí, e ficam brigando, e acham que vai ter purgatório, e acham que vai ter inferno, e acham que vai ter... Irmão, é tanta da loucura, meu irmão. Oh, Jesus. Irmão, fica em paz, fica tranquilo. Você acompanhou aí a leitura? Sem lei está morto o pecado. Irmão, você vive por quê? Você vive pela graça ou vive pela lei? As pessoas dizem que nós somos gracistas. Nós somos gracismo, é uma coisa doida. Ele diz que nós pregamos o evangelho da porta larga. Não, irmão, nós não pregamos o evangelho de porta larga, não. Nós não pregamos o evangelho de porta larga, não. Primeiro que Deus não me vê como porta. Deus me vê como um ser humano. Ele me fez com ser humano. Jó diz que nós fomos vestidos de carne. Viemos com um propósito. Ele pode criar uma pessoa, um espírito, envia no corpo de uma criança. A criança pode viver 6 horas, para as pessoas começarem a analisar a sua vida. Para as pessoas começarem... Isso aí é uma parada de Deus. Aí eles ficam, irmão, a criança até os 12 anos não é pecador. A partir dos 12 anos, aí passa a ser pecador. Irmão, para de coisa, irmão. Não, porque a criança só pode ser batizada com 12 anos, que já tem concepção do bem e do mal. Irmão, sai dessa onda aí, irmão. Sai, em nome de Jesus. Nós temos que saber fazer separação entre as obras da carne e o pecado. Vamos ler aqui Adão? Sobre Adão, bora? Romanos 5. É um texto clássico entre nós. Romanos capítulo 5, Romanos, depois de... isso aí mesmo. Adão e Cristo. Olha o que diz aí, ó. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Não todos. Muitos, não é todos. Ok? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um, reinou a morte, de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão, futuro, reinarão em vida. Olha só, se pela ofensa de um
e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão futuro em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, veio o juízo é porque já veio, não tem mais. Deixa eu mandar um alô aqui. Primo, mande um alô para os meus filhos Letícia e Gustavo e a minha esposa Sandra Maria. Está dado o alô, meu irmão. Forte abraço. Eu tenho que ir aí visitá-los, vocês. Faz tempo que eu não vejo. Só pelo WhatsApp, só pelo Facebook. Meu amigo Denis, deixa eu ver de onde é que ele está. Eu acho que é do Rio de Janeiro. Ele já falou aqui em cima, deixa eu ver qual mais. Campo dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, município Campo dos Goitacazes. Então, querido, nós já estamos reinando em vida, pois assim por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se eu fosse você, eu pulava da cadeira aí e dava uns creme-crack, uns samambaia, uns balabachúria. Se eu fosse você, eu dava e aplaudia Jesus. Meu amigo e minha amiga. Você sabe quem é esses caras aí? Você sabe quem é, né? Eles são malucos demais. Eles deixam as pessoas com venda nos olhos. O que é venda nos olhos, abençoado? Caluma. Por isso que o nome do programa é Descalumados. O que significa isso, irmão? Eu criei essa palavra. Descalumados significa uma pessoa sem o véu. Qual é o véu que a gente tenta retirar, irmão? Qual é o véu? É o véu da lei. Paulo disse que Atos dos Apóstolos, acho que 21, se eu não me engano, ele disse que é verdade, Paulo. Prenderam Paulo e disseram: esse é o homem que está tumultuando aí, está ensinando contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus. É verdade isso, Paulo. Paulo foi açoitado. Paulo foi jogado de cima de um babado lá, de uma parada doida, não morreu. E segundo a história, não a Bíblia, morreu de forma esquisita e louca. Despedaçaram o corpo dele, e era assim as mortes da época. E isso foi a igreja que fez, a igreja da época lá. Não, esse cara tá tumultuando tudo. Esses caras estão pervertendo o mundo da época. O mundo era o Aion, era o Oikomen. Não era o Cosmo. E as pessoas que ficam aí, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Que evangelho, irmão? Você vai numa sinagoga dessa aí, eles estão pregando é Moisés. Vamos ler o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí vão lá, estão lendo Jeremias. Porque eu te conheci desde o ventre da sua mãe. Você vai lá, eles estão lendo Josué. Irmão, porque Josué parou o sol? Irmão, essa parada é muito doida. Isso está escrito no livro de Jassar, ou Jasser, livro dos justos, e os crentes não lêem. Na verdade, os crentes não lêem a ABS, não. Ele não lê de jeito nenhum. O véu de Moisés, e muitos ainda não se converteram ao Senhor. Olha, o que é se converter ao Senhor? Obrigado, irmão Denis Folico. Converter-se ao Senhor é quando o véu sai. Quando um deles se converte ao Senhor, como disse Paulo, e nós só estamos repetindo o que Paulo disse. Vice? Nós só estamos repetindo. Quando um do animal desse, do choto duro,
Porque tem uns que são animais do choto duro. Eles são de dura cerviz, eles são igual os judeus. Eles gostam de botar os guepar, os filactérios. Tem uns nomes tudinho, eles escrevem assim nos filactérios. Eles, eu sou um judeuzão. São ignorantes demais, irmão. Irmão, você está dizendo que... Irmão, eu não estou certo, não. Eu não estou certo, não. Eu não tô com a verdade absoluta, não. Eu estou aqui predicando o evangelho como é para ser pregado. Eu vim para uma rádio, irmão, porque nos calabouços eu não entro nem na porta. Eu passei, foi vergonha nesse lugar. Eu cheguei num lugar, eu vou contar aqui. Aí eu fui entrar numa reunião ministerial. Eu não vou citar nome porque vai dar ibope. O rapaz disse que eu tinha que pagar uma taxa. Eu disse, quanto é que é a taxa, abençoado? É 10 reais? Se for 10 reais eu pago, 10 reais eu pago. Aí o irmão disse assim, não, é tanto da matrícula, é tanto da convenção, é tantos por cento do salário mínimo, porque você é missionário e você tem que pagar. Eu digo, meu irmão, some aí, quanto é que dá esse negócio? Some. E eu fazendo graça, né? Renoir Silva, um abraço. Depois eu vou responder todo o comentário, eu vou responder. Deu quase R$1.200, irmão. Você acha que eu fiquei, irmão? Irmão, eu não ando achando dinheiro no lixo, não, irmão. Irmão, você deu dinheiro pra esses patetas? Dei. Eu era mais pateta porque tava dando, né? Aí como é que era que você dava? Irmão, eu fazia umas paradas muito doidas. Que eles me perguntavam, na cara de pau. Pegava meu cartão dos Master e dizia assim. Dizia desse jeito assim. Irmão, você ganha R$300? Eu digo, irmão, o senhor é minha mulher? Não, você não. Então, irmão, não lhe devo satisfação. Irmão, quanto eu dou de Master é problema meu. É problema meu, mas você tem que ajudar na casa do Senhor. Irmão, a casa do Senhor são pessoas que Deus não habita em tempo feito pela... Eu tinha resposta pronta para tudo. E às vezes ainda tenho. Mas eu não sou o dono da razão, não, abençoado. É Paulo, meu amigo. É Paulo na cabeça desse povo. É pau na cabeça desse povo. Pau é Paulo na cabeça desse povo. Aí quando chegava no dia da tal da santa, que não é santa, é mesa do Senhor, pão do Senhor, era um jantar. Paulo disse que ele não louvava eles porque eles estavam fazendo aquilo. Paulo disse, foi Paulo que disse. Ele não louva vocês, que vocês estão fazendo isso aqui. Quando sentar à mesa não é para comer a ceia do Senhor não, rapaz. Mas eles estão aí. Aí tinha aquelas paradas, não sei se aí nas tuas denominações, porque tem muita gente que ouve a gente que ainda está em denominação. Quando chega nesse dia assim, examine-se o homem a si mesmo. Aí, quem está debaixo de pecado? Aí a igreja todinha se levanta. Vem aqui que eu vou orar por vocês. Só ele, o pseudo cão guloso, diz que não tem pecado. Ele não tem pecado, não. Sabe por que ele diz que não tem pecado? Porque ele entende o evangelho. Mas ele, por questões simplesmente interesseiras, irmão, não tem um papo na língua não, eu vou soltando, não quero nem saber. Não quero nem saber. O Face pode bloquear. Que bloqueie. Mas se você que está aqui comigo, 38 pessoas me ouvindo, vai ouvir, vai ficar no teu HD. Aí eles diziam, anote esse povo aí que não tomou Santa Ceia. Eu quero todo mundo no meu gabinete. Aí tem o negócio dos panos quentes. Aí o povo tá aí, irmão, debaixo dessa ignorância. O velho homem foi crucificado na cruz, abençoado. Acabei de ler aqui. Deus enviou Jesus para desfazer as obras do primeiro homem. Alguns dizem que não é. Eu não quero nem saber se é ou se não é. Eu vou ficar me debatendo se quem foi e quem não foi. A Bíblia diz que Deus criou primeiro os povos, depois criou Adão. Mas o povo diz que é Adão. Mas não interessa isso. O que interessa é que, biblicamente falando, Adão
foi a porta para a hamatia, o pecado. Mas Jesus veio desfazer as obras desse diabo chamado Adorixã, e já desfez, amigo. Ele veio com essa missão, veio com um objetivo, um propósito, e tinha um preço a pagar, que foi a cruz. Foi na cruz como um dia eu vi. E o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus. Aí ele disse assim: Pai, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque lá tinha o nome de todos os humanos. E o ser humano, ele comete obras hoje, depois da cruz. Escute isso: obras da carne. E elas são conhecidas. E são dos pontos. Está lá. A maior luta é no nosso corpo, no nosso eu. Vamos ler aqui Romanos, é um texto bom. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Romanos 6. Eu sei algumas, abençoada. Vai ouvindo aí essa musicazinha aí. Diz assim, ó. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o homem interior, para que o corpo do pecado seja destruído. Já foi. E não sirvamos o pecado como escravo, porque quem morreu já está justificado do pecado. As pessoas estão vivas aí. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo para o pecado, ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ofereceis a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E os irmãos da graça aí, ó, pode dar um aplauso. Eu não estou debaixo de pecado. Pode vir, irmão, deixa eu só lhe falar uma coisa, eu vou avisar os navegantes. Se você vir aqui com pedra aqui, eu te dou um balabachúria. Se você vir com baladeira aqui, tu vai levar um Gogofai, um Thundercat, tu vai levar um cólera do dragão, uma cápsula do poder. Tem pessoas que acham que eu sou calmo, irmão, eu sou agitado demais. Só que, irmão, o tempo vai chegando, a gente vai começando a ter paciência, que é um dos frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão. Não é esse amor romantizado, não. Eu já falei aqui, eu vou repetir: amor é Roma, de trás para frente é Roma. Não é essa parada aí, não. Não tem nada a ver. Vamos aqui, ó. Renoir Silva, um abraço. Descalmando o povo, amém. Christian Santos, graça e paz, abençoado. Irmãos, vão colocando aí de onde os irmãos estão falando. O irmão está dizendo: eu já estou fora desses currais. Ô, glória! Guerreiro Matos, opa, meu amigo Guerreiro Matos, graça e paz. Estamos juntos, abençoado. Irmão, nós estamos com 38 pessoas no ao vivo. Isso é uma dádiva de Deus. Nós já estamos caminhando aqui. Eu nem falei, irmão, nem li isso aqui tudo, não, irmão. Isso aqui não é nem tudo. Eu fiz esse corte aqui hoje, irmão, porque eu estava falando dos Master. E, irmão, meu celular faltou foi explodir. Teve um cão guloso que mandou mensagem para mim. Você não tem medo, não? Eu medo de quê? De você? Irmão, se eu não tivesse medo de ir no banheiro, eu nem comia. Au, cara pálida. Irmão Alexandre chegou agora. E eu vou sair compartilhando nos grupos aí, irmão. Essa mensagem vai correr. Alimento altamente nutritivo para o nosso crescimento em graça. Melhor noite, abençoado. Alex, é o meu xará aqui, Alexandre.
aquele abraço. Abraço, meu irmão. Tamo junto. Denis, Guerreiro Matos, Christian. Tamo junto, abençoado, na proclamação do Evangelho de Cristo. Não tem pecado mais não, irmão. Irmão, eu tô todo arrupiado aqui, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Eu sou um cara muito doido, irmão. Sou um cara malucão, doidão. Mas eu sou doido para pregar o Evangelho, para que outras pessoas saiam do marasmo, da loucura, de dizer que você está debaixo de pecado. Se eu e você que ouve, e as outras pessoas que ouvem estiver debaixo de pecado, Cristo é um mentiroso. Cristo morreu na cruz por esporte. Mas eu tenho a certeza, a convicção, que o que ele fez na cruz encerrou-se, deu game over, acabou. Depois da cruz, depois do ano 70, nascem os eleitos e os não eleitos. Irmão Alexandre, Recife, Pernambuco, sintonizado. Amém. Um abraço, Rui Charles, Denis Folícula. Tem hora que eu viro um Decantas Neve aqui, um balabachúria. Vamos ler agora Hebreus. Você acompanhou aqui? Irmão, sem lei está morto o pecado. Vamos ler agora Hebreus. Eu gosto de Hebreus. Hebreus é um livro top das galáxias. Capítulo 10. Diz assim, ó. Número 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação de juízo, fogo vingador prestes a consumir os adversários. Isso aqui era para o judeu. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto? Olha como é que é a lei. Não aceitou a lei, morre. Os cabos eram muito doidos. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, como o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eles pregam isso, irmãos. O tema do congresso: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, e eles criam um balabachúria, eles criam um sarapatel aí, um creme crack, um samambaia, uns decantas neves, uns canamaná, churi de cantaramaná, e eles criam um monte de besteira. E é só juízo de Deus. O juízo de Deus era para o seu povo abençoado. Eu sou judeu, é? Meu amigo, eu sou povo de Deus, porque eu sou da igreja gentílica. Esse povo que Paulo está falando, as pessoas não conseguem fazer a separação do óbvio. Nós estamos aqui tentando fazer a separação do óbvio, abençoado. Mas o povo quer viver debaixo da lei. Estamos livres da lei. Olha o que diz aqui. Romanos 8, do 1 ao 3. O Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei, porque o fim da lei é Cristo, Romanos 10, verso 4, para a justiça de todo aquele que crê. Nossa carne não habita bem nenhum, mas na carne habita o mal de todo homem. Hoje, o que a gente deve fazer é vigiar. Devemos fazer morrer a nossa natureza carnal. Colossenses 3, do 5 ao 11. O que devemos fazer então, abençoado? Fazer isso diariamente para educar a nossa carne através do Espírito. Romanos 8, do 12 ao 13. Gálatas 5, do 16 ao 17. Gálatas 6, do 7 ao 8. Eu vou ler aqui, uma referência aqui. E as obras da carne, abençoado, elas são conhecidas. Elas são conhecidas. Deixa eu só te dizer, a carne não se converte nunca. Deus não se mete com a carne. Jesus disse que carne e sangue não herdará a vida eterna. Existe uma luta. E o povo disse que a carne é fraca. Foi Jesus parafraseou. A carne não é fraca não, irmão. Ela milita contra o Espírito.
A carne é suja, devemos vigiar para vencer esta luta, e é diária. Hoje muitos crentes vivem sem conhecer essas verdades, e várias verdades que nós falamos, e vivem contradizendo a palavra. Aí eles pegam aqueles textos, diz que Deus castiga, açoita qualquer que recebe como filho. Irmão, Deus disciplina? Claro que sim. Qual é a disciplina de Deus? Tudo que eu plantar, eu também vou colher. O que eu plantar na carne eu vou colher. E as pessoas pensam que é diabo. Não é diabo, irmão. Irmão, as pessoas têm que observar as coisas, irmão. Mas eles ficam, irmão, nessa loucura. A lei do Espírito nos livrou do pecado e da morte. Isso é uma parada espiritual. Não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Depois da cruz não existe condenação para os eleitos, abençoado. Portanto, agora, vou citar de novo: nem altura, nem o principado, nem o porvir, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, abençoado. Nada é absoluto. Não devemos confundir as obras da carne com este pecado, com o pecado de Adorixã. Mas eles fazem uma salada de doutrina, como diz o irmão Rui. Essa grande diferença. A maioria estão contradizendo a Deus e a sua palavra. Romanos 10, do 16 ao 21. E se tornam rebelde e contradizente. Isso é o que o sistema ensina para o povo. De nenhuma maneira, ele diz que lançará fora. João 6 e 37. Todos que vierem a ele, de maneira nenhuma, do versículo 37 até o 40. Ele diz em João 10, 28 ao 29, como se Deus tivesse a mão. Da palma da mão do Pai ninguém vos arrebatará. O pecado foi aniquilado pelo sacrifício de Cristo na cruz de uma vez por todas. Tem uma profecia lá de Zacarias, se eu não me engano, que ele disse em um dia só acabaria. Mas o povo está achando que não. Eu digo, meu irmão, se você não acredita que Jesus pôs fim ao pecado, pôs fim à lei, Jesus para você é um ator coadjuvante. É um ator coadjuvante. É. Cristo na cruz, de uma vez por toda, ele não precisa de vida sacrificial para ter isso ou aquilo. Jesus pagou o preço e ponto final. Cristo é quem intercede por nós. Não existe acusação contra os eleitos de Deus. Ele nos tornou mais que vencedores. Se eu fosse você, eu dava um decantas aí. O Espírito já testifica e jamais lembra. Eu vou ler aqui. Hebreus, essa aqui é clássico entre nós. Hebreus, capítulo de número 8. Não ensinará, verso 11. Isso aqui, se você for ler aí, tem uma epígrafe que diz assim, um subtexto que diz: aliança, a antiga aliança era símbolo transitório da nova, superior, eterna, do qual Cristo é o mediador. Aí diz assim, ó: porque esta aliança eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior. Escute isso, irmão, para de ficar fazendo culto de libertação. Escute essa parada aqui. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Onde ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado é envelhecido e está prestes de desaparecer. Eles estavam prestes de passar pela grande tribulação. Aí o povo fala: coronavírus, Jesus está voltando. Aí teve um abençoado aí, prega um tal do Yeshua, do Exuá, do Mashiach. Eles dizem que Jesus ia voltar e Jesus não voltou porque não tinha máscara. Meu irmão, é muita loucura. Tu ouviu isso aí? Eu vou aumentar aqui. Vou aumentar aqui e eu vou ler de novo.
Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tu está ouvindo isso aqui? Irmão, o que é jamais se lembrar? Você consegue entender o óbvio? E nós já estamos caminhando para encerrar. Foi rápido, irmão. Foi gostoso, foi rápido. Eu dei aqui uns decantas neve aqui. E nós falamos, irmão, o pecado no conceito judaico é a violação de um preceito religioso. E as pessoas, elas têm que ter regras. As pessoas hoje têm que ter regras. Tem que ter limite. Porém, no mundo de hoje, nós temos as leis brasileiras. O ser humano, ele só se policia quando cai no bolso dele. Quando cai no bolso dele, tem um radar, ele para. Mas isso não quer dizer que existe uma lei de Deus. No máximo, irmão, no máximo, o que existe é a lei do amor. Paulo disse assim, no livro de... Aquele que ama, cumpre todos os mandamentos. Se é que existe alguma doutrina, algum mandamento, em graça é amar. Amar não é Roma. Pode estudar sobre a palavra amor, você vai se assustar. Amor em hebraico é diferente de amor romantizado. Nós estamos aqui, irmão, tranquilo, seguro, sem temor do mal. E eu digo, você eleito, você não está mais debaixo de pecado. Você, inclusive, eu e você não nascemos debaixo de pecado. Não é como Davi, não, irmão. Deixa eu só aqui, vou aqui aumentar o teu conhecimento e o meu conhecimento. Davi era filho de uma pessoa, a mãe de Davi não é narrada biblicamente, mas estudando você descobre que a mãe de Davi, eu um dia fiz aqui, ei teólogo, como é que é o nome da mãe de Davi? Tem o nome da avó, eu não lembro da referência, mas tem o nome da avó. Mas historicamente falando, o nome da mãe de Davi se chama Netivesete. E quando ele diz em pecado eu fui gerado e em pecado concebeu minha mãe, porque a cultura do povo judaico considerava um filho bastardo aquele que não era filho de uma das esposas daquele pai. É tão tal que Davi morava pelo lado de fora. E Davi poeticamente fala no Salmo 69 que ele morreu. E ele estava andando e olhando para o Deus El-Shaddai, o Deus da montanha. E ele disse, ande que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Uma parada muito doida. A alma de Davi, assim como a alma de Jonas, né, estava dialogando com o Criador. Mas as pessoas ficam aí, curtindo, compartilhando, aumentando a ignorância. Irmão, eu traí meu esposo, é pecado. Eu bati no meu filho, é pecado. Não, irmão, traição é adultério. É vexatório. Uma das piores coisas, os piores sentimentos é ser traído. A alma do homem, ela endoece. Ela adoece, melhor dizendo. Traição, trama. Mas nada disso é mais pecado, irmão. Eu vou encerrar aqui falando que não é pecado, é obra da carne. Gálatas 5. Olha o que ele diz. Vós foste chamado, do versículo 13 a seguir. Guerreiro Matos está dizendo, eita que maravilha. Amém. Porque, irmãos, foste chamado à liberdade, por não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sediante servos um dos outros pelo amor. É o que eu estava falando.
Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vós mordeis, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias, homicídios e outras coisas, ou coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não é o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. As pessoas agora, elas estão com inveja do gordinho da graça. Sabe por quê, irmão? Porque eu falo mesmo. O que eu falo, irmão? Que eu fiz um post no meu Facebook. Eu fiz uma postagem. Deixa eu ver se eu consigo, ver se dá tempo. Dá tempo. Eu fiz uma postagem no meu Face e esses dias atrás alguém me perguntou, esses dias atrás eu falo já tem um tempo. Eu fiz uma postagem já tem um tempo. Mas vou aqui procurar aqui rapidinho. Meu amigo Jeff Furro, do Preterismo. Alexandre Moraes, do Preterismo. Deixa eu ver quem mais. OG, também, do Preterismo completo. Tem vários estudos, vários estudos. Então eu comecei a dizer, escrevendo, eu dizer, por que as pessoas eles chamam de herege? Eu disse, com o coração, irmão, aberto, tranquilo, é porque eu falo que Jesus já veio. Nós em graça, irmão, nós já estamos vivendo o reino, o melhor dia. Nós sempre nos cumprimentamos assim, melhor dia abençoado. Esse é o melhor dia para a sua vida, sabe por quê? Porque no dia que Cristo nos chamar, alguns, não todos, eles irão se entristecer pela nossa falta, nossa ausência. Mas eu só vou no dia que Cristo ordenou para eu ir. Isso aí eu tenho certeza. Eu já passei por coisas terríveis, irmão. Já sofri acidente. Já sofri incidentes. Já trabalhei em lugares terríveis. Já fiquei dentro de presídio, trabalhando, correndo risco de perder a vida. Como os caras falam aí, o cara trabalhou no sistema penal. Já sofri muita coisa, irmão. Mas eu estou aqui para a honra e para a glória do nome de Cristo. Porque dele e para ele é todas as coisas. Inclusive eu sou dele. Eu vim de lá. E de lá, o céu é a minha origem. E nós fomos desconectados da eternidade. Para Deus isso aí é um, vamos dizer assim, um hiato muito pequeno. Agora que tu aparece, rapaz, Neilson Munhoz. Tá aparecendo aqui os comentários. Tem mais de 60 comentários. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui onde é que está a publicação. Um livro de Apocalipse é um livro velho. Tá, deixa eu ver onde mais. Outro amigo que eu gosto muito é o irmão Érico Assuncion. Nosso perfil Alex Descalumado. Deixa eu ver.
meu amigo Guerreiro Matos. Estamos aí encerrando, irmão. Já está chegando nos Game Over. Se você entrar na minha página em Alex Sampaio, tem muita coisa boa para você estudar. Eu vou ler aqui, ó, meu post. Esses dias me perguntaram, já estamos encerrando, o que você prega que muitos chamam de herege? Eu respondi: nós e muitos que já foram libertos desse sistema fédido, terrível, religioso, e tivemos os olhos iluminados pelo Evangelho, nós pregamos que já estamos reconciliados com Jesus, somos mais que vencedores, já estamos abençoados com toda sorte de bênção, Efésios 1, verso 3. Fomos batizados em Cristo no passado, na sua morte e ressurreição. Estamos no reino do seu amor. O diabo não existe como ser espiritual, e sim como adjetivo para as obras da carne, ou até mesmo para a ira de Deus para o mal. Que a palavra Lucifer ou Lúcifer é uma palavra latina e Jesus se declara como o portador da luz, Apocalipse 22, 11. Que Paulo viu essa luz, Pedro também viu essa luz, e hoje temos o privilégio de estar vendo essa luz nas lentes do Evangelho. Que não somos mais ovelhas e sim herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, do 12 ao 17. Prego que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Que ficou na cruz os nossos pecados. Os pecados já foram perdoados e que jamais ele lembra. Que não passaremos por juízo. Romanos 8, 1 ao 39. A não existência do inferno como castigo. Deixa eu ver aqui. Prego que o fim da lei é Cristo para a justiça e tal, já não fomos perdoados, ele não lembra, não passaremos por juízo. Que a não existência do inferno como castigo, que na tradução da palavra é Hades, já falei. Que quer dizer a mesma coisa. E que o pregador Eclesiástico 9, verso 10, ele diz que não tem nada lá. E que não tem castigo para ninguém. E o dízimo era para o judeu. E essas coisas, irmão, que eu falo, isso aqui amedronta o sistema. Sabe o que disseram para mim uma certa feita? Ele diz, eles conversando e ouvindo, nas escondidas. Irmão, você está ouvindo? Não está ouvindo conversa, não. Eles disseram, nós não podemos parar esse abençoado. Esse cara aí não pode ser parado. Mas a gente pode retardar. O que eles faziam? Me botavam de escanteio. Me mandavam dirigir culto lá nos cafundó do Judas. E eu largava Paulo neles. Paulo. E os povos vinham e diziam, rapaz, aquele irmão bate, mas ele bate na palavra. O cara tem a palavra. E eu estou aqui, irmão, predicando a palavra. E eu quero aqui encerrar, dizer, irmão, você não está debaixo de pecado, tá bom, irmão? Em nome de Jesus, em nome de Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero declarar sobre a sua vida. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos o teu nome. E clamamos a ti, que muitos e vários, e milhares, e milhões, e bilhões de pessoas tenham os olhos iluminados através da lente do Evangelho. Eu sou aqui simplesmente um instrumento na mão do Criador. Nós aqui estamos somente repetindo o que está escrito no Evangelho com entendimento puro e simples e pleno da tua graça. Guarda-nos, Senhor, e permaneça a tua graça superabundante sobre as nossas vidas. Que na próxima terça-feira venhamos aqui, vamos estar aqui de novo, com um novo assunto, com um novo debate, né? Vamos dizer assim. Os irmãos mandam mensagem daqui, eu vou falando daqui e a gente vai estar junto. Fica conosco, irmão. Acompanha a gente, divulga. Irmão, você vai ganhar, não estou ganhando never. Estou ganhando nada. Mas divulgue o trabalho do abençoado. Isso aqui para mim não é um trabalho, irmão. Isso aqui não é um trabalho. Isso aqui é uma satisfação eu falar de Cristo, falar do Evangelho. É um prazer eu estar aqui. Fique na graça de Jesus. E você não está debaixo de pecado, viu, abençoado? Você está debaixo da graça, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom. Até a próxima terça-feira.